Amado Deus, bem pessoal, vamos aqui agora analisar um pouquinho daquilo que nós lemos hoje aqui, né? João capítulo 4, em que vem falando várias coisas aqui, né? Primeira coisa, vem falando da mulher samaritana, né? Mulher samaritana. Vamos entender um pouquinho aqui, para a gente entender essas passagens aqui bíblicas. Quando Jesus Cristo ele saiu ali a pregar, ele chegou em um determinado lugar, que era o Poço de Jacó. Ele saiu, né, quando Jesus veio, aqui ele fala que ele saía, Jesus tinha, na verdade aqui o Senhor, ele saiu, né, para um lugar chamado Samaria aqui, para necessitar através de Samaria para ir para uma cidade chamada Sicá. Sicá era onde tinha o Poço de Jacó, ali onde Jacó, junto com a família dele e tudo, tinha se colocado, ficou muito tempo ali e tinha esse poço lá. E uma coisa, um fato interessante aqui, que Jesus Cristo não batizava, quem batizava eram os discípulos dele. Olha que coisa, se bem, no capítulo 4, versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. E ele deixou a Galileia e se retirou, deixou a Judéia e se retirou para a Galileia. E ali ele atravessou Samaria e chegou num lugar chamado Sicá. Lá ele encontrou uma mulher que estava, que fora, né, pegar água ali no poço. E o bacana, né, como sendo do judeu. Aí Jesus Cristo foi com seus apóstolos tiveram que voltar para a cidade, ele ficou ali no poço, sentadinho. E a mulher chegou, e quando a mulher chegou para pegar água, Jesus perguntou para aquela mulher, né, para aquela mulher samaritana, se ela poderia dar um pouco d'água para Jesus. Só que a mulher falou bem assim, ó, mas pede-me de beber, porque sou mulher samaritana. Porque como tu podes me pedir água para beber se sou uma mulher samaritana? Aqui, pessoal, tinha um problema aqui, porque os samaritanos não se davam com os judeus, né? Tinha uma rixa ali entre esses dois povos, que a gente vai falar em outro momento, em que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Então tinha uma rivalidade. E aí Jesus, por ser judeu, né, queria tomar um pouco de água, né, porque já estava cansado, mas na verdade já tinha uma intenção lá no fundo. E quando ele pede água, a mulher ali a mulher samaritana, ela dá uma piada, né? Como é que eu vou te dar água se eu sou samaritano? Aí Jesus falou assim, ó, respondeu o Senhor, tu tens com... Aí, assim, outra coisa que interessante que acontece é que a mulher dá uma piada em Jesus Cristo, né? A mulher, ela foi buscar água e ela fala assim, ó, cadê? Ela fala assim, ó, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva agora? Porque Jesus falou assim, ó, da água que eu te der, mulher, jamais terá sede. Jamais terá sede. Então a mulher, ela foi pegar água. Só que o que aconteceu? Jesus queria um pouco de água, aí ela deu uma piada em Jesus. Porque, como é que eu vou tirar água aqui, Senhor, se o poço é fundo e tal? Inventou uma desculpa. Mas aquele poço ela costumava buscar água naquele lugar. Então ela começou a dar uma desculpa para Jesus Cristo, para poder não tirar água. E Jesus Cristo já sabia a intenção dela, né? Aí Jesus fala assim, olha, da água que eu te der, mulher, você nunca mais vai ter sede. Aquele, porém, que bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será como uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, quando ele falou aquilo, a mulher espantou, viu que ela não estava falando simplesmente com mais um homem ali. Ela estava realmente diante de uma pessoa sábia, diante de uma pessoa entendida. E quantas vezes a gente encontra pessoas que desprezam a palavra, menosprezam, zombam de Jesus Cristo. Até então conhecer Jesus Cristo. E quando passa a conhecer Jesus Cristo, é totalmente diferente. Jesus é totalmente diferente daquilo que muitos desprezam e menosprezam a ele. E quando Jesus Cristo falou isso aqui, ele tocou na ferida da mulher. Aí a mulher viu que ele era diferente, falou, mestre, então como é que eu faço meu bebê dessa água que você está falando aí? Aí Jesus Cristo, tudo bem, agora vai lá e chama seu marido que eu dou essa água para você. Quando ele falou aquilo, a mulher sentiu na pele. Por quê? Porque a mulher, ela não tinha marido. E ela falou, mestre, eu não tenho marido. Aí Jesus, fez bem, você não tem marido, sabe por quê? Porque já tivestes 5 maridos, e esse agora que tens não é teu marido. Tá vendo? Então, Jesus Cristo foi na ferida dela. Foi naquele momento que ela percebeu que quem estava na frente dela não era simplesmente mais uma pessoa, mas sim uma pessoa diferente de tudo aquilo que ela tinha conhecido. E Jesus Cristo passa um novo momento conversando com aquela mulher e disse-lhes, mulher, podes crer que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Aquela mulher era uma mulher que ela era sábia, ela assim entendida das coisas daquela época, porque Jesus começa a conversar com ela, a falar sobre essa questão de que já vem a hora do Filho do Homem e tal, e ela falou assim, ó, ela falou, nossos pais adoraram neste monte,
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela conhecia as leis de Moisés. Ela sabia que estava à espera do Messias. E ela disse assim, ó, tudo que Jesus falou, ela falou assim, Jesus, eu sei, cara, eu sei. Respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, que ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí, ou seja, ela sabia das leis de Moisés. E quando ela falou aquilo, Jesus falou assim, ó, você está olhando para o Messias. Porque a espera de todo judeu era que o Messias viesse para salvar a humanidade. E todo judeu, ou todas as pessoas esperavam o Messias. E o que é que aconteceu aqui? Jesus falou para ela assim, eu sou o Messias. E como ele falou muitas coisas a respeito daquela mulher, ali os discípulos chegaram, né? Foi lá comprar comida, chegaram. E aí, quando eles chegaram, o pessoal todo mundo ficou assim, olhando, porque Jesus Cristo estava conversando com aquela mulher. Então, foi os primeiros passos de Jesus Cristo, não tinha muitos seguidores, né? Naquele momento estava começando a fazer os seguidores, não tinha muita gente, então todo mundo ficou ali, Jesus conversando com a mulher, Jesus conversando com a mulher e tal, né? Só que ninguém falou nada, né? E aí quando aquelas palavras tocaram no coração daquela mulher, o que ela fez? Ela foi ali para Samaria e começou a espalhar. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciaram, ele me disse tudo quanto eu tinha feito. Ou seja, Jesus falou o que estava acontecendo com aquela mulher. Então, ela viu que era diferente e ela testemunhou isso. E hoje não é diferente. Quando Jesus Cristo faz uma obra na vida das pessoas, quando você se cala, quando você fica caladinho, não fala para ninguém, a tendência é o quê? Como é que a gente pode dizer, né? A gente não conseguir mais pessoas para o reino de Deus. Então a tendência da gente é o que? É anunciar isso, é falar para as pessoas, olha, Jesus me curou, Jesus me libertou. Por quê? Porque quando você faz isso, mais pessoas vão ver, vai ouvir, e essas pessoas vão procurar Cristo Jesus. E assim que acontece, assim como no passado, que o testemunho de Jesus Cristo fazia com que muita gente chegava até ele, é porque as pessoas espalhavam, falavam, Jesus me curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e não pode ser diferente nos dias de hoje. Então, se você recebeu uma bênção do Senhor Jesus, se você recebeu algo, se você foi abençoado em algum momento, essa bênção ela deve ser dita, ela deve ser proferida, ela deve ser falada para as pessoas, você não pode guardar isso para si. Vinde comigo e vede um homem que me diz tudo. Aí ela começou a falar isso aqui para todas aquelas pessoas lá em Samaria. No versículo 29, vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto feito. Será este porventura o Cristo? Saíram por essa cidade e vieram ter com ela. Então todo mundo ela começou a anunciar ali o Evangelho de Cristo Jesus. Outra coisa interessante que Jesus fala sobre a ceifa e os ceifeiros. Os apóstolos tinham saído para poder buscar ali alimento para poder os alimentar. Né? Quando chegou com os alimentos ali, e aí falou assim, Jesus vai querer comer? Jesus, não quero comer não, porque eu tenho fome. Mas você está com fome? Não, Jesus. Não, eu tenho fome. Ele diz bem assim, ó, eles disseram então aos discípulos uns aos outros, será que ele não está com fome? Vamos foi lá comprar comida, ele não quis. Aí Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa interessante, a vontade de Cristo era poder fazer a obra de Deus, era fazer aquilo que ele foi chamado, e aquilo ardia e pulsava dentro do coração dele, né? E isso era o maior alimento dele naqueles tempos, era fazer a vontade do Pai. E ele vem falando, né, a respeito do ceifeiro e da ceifa. O ceifeiro recebeu desde já a recompensa e a entesoura e seu fruto para a vida eterna. E das artes se alegraram tanto o semeador como o ceifeiro. Ou seja, ele conta uma parábola que o ceifeiro já estava pronto e a ceifa já estava pronta e o ceifeiro ia fazer ali a ceifa fazer a coleta, né, da ceifa. Então isso significa que Jesus Cristo é o ceifeiro, ou seja, é a palavra que estava sendo anunciada e o povo era a ceifa, né, era a plantação, né, estava pronto para ouvir. Então chegou o momento de anunciar o evangelho e as pessoas já estavam ali para poderem para ouvir a palavra. Aí fala mais à frente aqui, né, no versículo 39, fala que muitos samaritanos creram em Jesus Cristo por conta do testemunho da mulher. Isso é muito importante, que a gente sempre testemunha a respeito daquilo que Jesus fala. E outra coisa que ele fala aqui no 43 é o que talvez acontece com muita gente, porque mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus ele saiu daquela cidade e voltou e partiu dali para Galileia, né? E os galileus, o pessoal da Galileia recebeu eles ali. Mas Jesus fala uma coisa interessante, que o profeta não tem honra na sua terra. Como não tem honra na sua terra, ou seja, ele viu que muitos milagres não poderiam ser feitos porque as pessoas não às vezes por conhecerem você, por conhecer a ele, na verdade, né, não creram muito. E acontece da mesma forma, quando a gente tem um negócio, quando a gente tem algo, as pessoas não acreditam em você, não acreditam nas pessoas, não acreditam no que você faz, porque é bíblico, isso é bíblico. Então, jogue duro aí naquilo que você está fazendo, porque Jesus Cristo falou, não, meu amigo, na sua terra você não tem honra não. Aí é por isso que acontece, né, quando a gente fala bem assim, mas fulano é de uma cidade diferente, veio para cá, está arrebentando, e a gente na mesma cidade, às vezes não consegue. Tem uma explicação para isso, não que isso seja, como é que eu posso dizer, não que isso seja regra, né? Mas o que é que acontece? Muita gente hoje, as pessoas não valorizam o seu trabalho na sua própria cidade.
Aí agora o que acontece aqui? E por fim, finalizando aqui o versículo 4, o segundo milagre de Jesus depois da... O segundo milagre de Jesus depois da... como é que fala? Oh, Jesus. Depois da transformação de água em vinho, foi esse aqui. Esse foi o segundo milagre de Jesus Cristo. A cura do filho do rei, a cura do filho de um oficial do rei. Tem um oficial que chegou até Jesus Cristo, no versículo 30 e 46, né? Estava muito doente e ele chegou correndo: Cristo, você tem que ir comigo em Cafarnaum, meu filho está doente lá, está ruim, está morre, não morre. E aí Jesus Cristo falou assim: ó, esse oficial rogou a Cristo, né, que curasse o filho dele. E o Senhor desce, e aí agora o que acontece? Então Jesus disse: se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele falou assim: pode ir, cara, seu filho já está curado já, pode ir. E aí que o cara falou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus Cristo e partiu. Então Jesus Cristo liberou uma palavra de cura para aquele homem, né? Você pode ir, cara, seu filho já está vivo, seu filho já vive, já está sarado já. E o cara saiu enfoguetado. Quando chegou lá, o pessoal, os seus serviçais, né, os seus empregados, falou: ó, patrão, o menino já está bom já. E aí ele pergunta em qual horário que foi que o menino estava bom. Foi por volta de tal hora sétima, que ele ficou curado. A febre deixou ele. Aí ele lembrou: realmente, foi bem na hora que Jesus Cristo falou assim: ó, pode ir que seu filho está curado. E assim foi começando os milagres de Jesus Cristo. Esse foi o segundo milagre. Então a gente que falou sobre a questão da mulher samaritana, que foi Jesus Cristo falou algumas verdades para ela, deu uma piada em Jesus, Jesus falou as verdades para ela creu ali, ela viu que era diferente e ela foi liberta, começou a seguir Jesus Cristo. Ele fala também aqui que o profeta na sua terra não tem honra, no versículo 4, e ele vem falando também a parábola do ceifeiro, né? E é isso. Vamos para cima, Deus abençoe, vamos continuar nosso estudo, vamos agradecer a Deus. Amado Deus e querido Senhor, a Ti demos honra, a Ti demos graça, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve. Obrigado por mais essa palavra de hoje, que o Senhor continue nos dando força, sabedoria e entendimento para podermos estar sempre buscando o Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Valeu, valeu.